E se esse canal voltasse? Tem uma pergunta que eu tenho feito pra mim mesmo há vários meses, desde que eu parei, sendo que eu parei por um motivo tão besta quanto o que eu comecei. Eu comecei pra me divertir, principalmente porque eu achava muito engraçado as calls com os meus amigos, o Web e a Bic. Para de clicar, velho. Travou. Minha conta, tem um desgraçado mexendo a câmera, velho. No momento que eu não tava nada bem, eles foram duas pessoas que me ajudaram muito. Então na época que eu comecei o canal, eu tava tentando desabafar. Era basicamente eu, meus amigos e jogar sem compromisso nenhum. Mas com o tempo eu acabei me dedicando um pouco mais a isso, até a ponto de fazer vários cursos de edição, porque eu queria fazer algo diferente, eu queria que fosse algo bonito. Então a cada vídeo eu tentava me superar e eu tentei trazer ideias novas e algumas delas foram pro lixo. Mas fato é que, em maior parte, o motivo de eu ter parado foi trabalho e a faculdade, que foram duas coisas que tomaram muito meu tempo. Ou eu achei que era. Porque nesses dias, quando eu comecei a pensar, e se eu só voltasse com o canal e começasse a fazer um conteúdo do jeito que eu fazia no começo, jogando com os meus amigos e me divertindo? E aí que eu parei pra pensar que naquela época eu me divertia tanto fazendo isso, porque eu não me importava se o vídeo tava indo bem ou se o vídeo tava indo mal. E conforme o tempo foi passando, eu acho que eu fiquei muito preso a isso. Quando o meu canal teve uma queda, assim como todos os canais no YouTube tem um período bom e um período ruim, eu acabei desanimando e fazendo algumas lives sem compromisso só pra dizer pra mim mesmo que eu tava fazendo, enquanto na verdade eu não tava produzindo nada e eu não tava nem tentando, por medo de não fazer nada bom bastante. Porém eu pensei que talvez isso devesse mudar. Por mais que eu não tenha gravado, eu joguei muita coisa com meus amigos como eu jogava nos vídeos, até porque eu não planejava absolutamente nada. Exatamente como esse, ele não tem roteiro, eu tô sendo bem sincero com vocês, com tudo que eu tô sentindo e o que eu penso sobre esse canal. Basicamente, o meu primeiro canal, eu criei ele em 2012, eu acho que é 2012. Foi por aí, foi quando eu comecei a fazer, fazendo intros pro YouTube, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu nunca cobrei por isso, eu nunca esperava que isso fosse virar minha profissão, mas desde aquela época foi algo que eu sempre fui apaixonado, então eu queria postar no YouTube. E, na verdade eu postava no YouTube porque eu queria que mais gente pedisse, porque eu me divertia fazendo, eu não cobrava, eu não, sei lá, eu ia atrás de pessoas pra fazer isso, eu perguntava se as pessoas queriam, e depois de uns 2 anos fazendo isso, eu comecei a vender intros no Sellfy, que era uma plataforma bem famosa lá em 2013, 14, sei lá. Lá naquela época onde o pessoal gostava muito de ter uma intro. Foi lá onde eu comprei meu primeiro PC e quando eu comecei a fazer vídeo de gameplay. Então... Que tema que é? Tem alguns vídeos de gameplay, que era uma época que eu tava jogando bastante, porque eu tava feliz com o computador novo, então eu não tava mais produzindo intro e essas coisas, até porque eu não queria, eu queria jogar, eu queria me divertir e não tem nenhum motivo pra eu não estar fazendo isso, era só preguiça mesmo. E isso foi passando a um ponto de que eu também parei aquele canal porque eu percebi que o feedback não era mais o mesmo, as pessoas não assistiam e isso me deixava um pouco frustrado, então eu acabei desistindo daquele canal e eu acabei criando um novo que infelizmente eu não vou poder mostrar aqui porque eu acho que no meio de 2018, 2019, 2020, eu não lembro direito. Esse canal foi hackeado e a pessoa que hackeou começou a fazer umas lives de criptomoeda e o canal foi banido. Eu tentei falar com o YouTube, mas não tive resposta sobre isso, então não vai ter como eu mostrar pra vocês o que aconteceu com esse canal. Mas esse canal teve várias gameplays, algumas que eu tava muito hypado pra fazer, algumas que nem tanto. E como todos os canais que eu criei até agora, eles tiveram seu auge e eles caíram. Assim, auge entre aspas, né? Porque eu nunca cheguei a passar muito de 1000 inscritos. Então quando eu vi que as pessoas não estavam mais assistindo, eu também parei. Aquele canal talvez tivesse muita coisa pra dar, porque naquela época eu estudava, eu não trabalhava, eu ficava o dia inteiro em casa. Eu poderia ter produzido muita coisa divertida, até porque eu conhecia bastante gente que continuou e hoje tá aí no YouTube. Então talvez se eu tivesse continuado naquela época, eu tivesse ido mais longe do que eu fui. Eu queria muito poder mostrar esse canal, até porque eu gostava muito dele. Foi a primeira vez que eu mostrei meu rosto na internet. Isso não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não por eu me sentir desconfortável, sei lá, é porque eu
não gosto mesmo, é basicamente gosto pessoal. Então, esse canal DJ foi quando todos os meus canais foram DJ, algum com um A a mais, um XD no final, ou com 0 no lugar do O. Eu basicamente nunca mudei de nome, mas quando eu criei esse, eu tinha um intuito um pouco diferente. Eu queria voltar para as origens, do que eu fazia no começo. Então, se você olhar os primeiros vídeos desse canal, são 2 intros que eu decidi fazer depois de anos pra ver como que eu tava e se eu ainda podia fazer isso, porque aquela época deu certo e talvez pudesse dar de novo. Só que eu acabei me desviando um pouco logo no começo, isso é até um pouco engraçado, acho que isso fala muito sobre a minha personalidade. Eu não sou uma pessoa que é muito coerente, assim, eu fui diagnosticado com TDAH muito pequenininho, então eu acho que... não romantizando o bagulho, mas sempre fez parte de mim, eu perder o foco em absolutamente tudo que eu faço. Eu queria muito ser um editor de vídeo. Eu acho que sempre gostei muito de edição, de produzir, eu sempre gostei de criar. Naquela época, eu não trabalhava com isso, então a minha primeira ideia foi entrar na Twitch e sair perguntando se as pessoas queriam um editor, se elas precisavam de um editor. E como isso não era muito fácil de achar, eu acabei tendo uma ideia que eu achei que ia ser bom para o meu estudo como editor de vídeos, que era pegar um streamer famoso e tentar editar o vídeo como se fosse o editor da pessoa. Então, há 4 anos atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo do Jux. E esse vídeo, ele rendeu quase 1 milhão de visualizações e foi uma época que eu fiquei muito feliz. Eu vi que ele tava ganhando visualização no dia do meu aniversário. Eu não tava nem em casa, eu só tava muito feliz. Então, logo na semana seguinte, eu decidi fazer um do Yoda, porque o editor do Yoda é muito bom e eu queria muito fazer algo parecido. E o vídeo também foi muito bem, não tão bem quanto o do Jux, mas o vídeo também foi muito bem. Seguindo isso, eu acabei fazendo uma série de vídeos, alguns um tanto sensacionalistas, alguns que eu realmente me importava, até que eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito a crescer como editor de vídeo. Se você parar pra pensar, mano, mais 18 é a coisa que mais faz um menor de idade ter curiosidade pra ver alguma coisa, né? O Hiro acho que foi a primeira pessoa que eu trabalhei, entre aspas, como editor de vídeo, e eu gostava muito de produzir os conteúdos dele. Eu entrava na live, eu pegava cortes de 3, 4 horas e ia pegando os melhores momentos e tentava editar da maneira que eu achasse mais divertido. Desde que eu assistia o vídeo, eu ficava esperando a estreia pra eu ver de novo, porque eu queria muito ver a galera assistindo pra saber como é que tava e etc. Pra mim era uma coisa muito legal criar e ver o que as pessoas pensavam sobre. Era um pouco de carência da minha parte de saber o que as pessoas achavam, a necessidade de aprovação. Em paralelo a isso, mesmo trabalhando com Hiro, eu ainda queria criar o meu conteúdo, eu queria me destacar. Então eu comecei a produzir alguns vídeos aleatórios, como eu fazia no começo, e eu tentei seguir o hype de algumas pessoas, me inspirando muito no Psycho, porque é uma pessoa que fez muito parte da minha vida. Eu assisti muito vídeo do Psycho e eu me identifico muito com a maneira que ele joga as coisas, se divertindo sem se importar exatamente com o que ele tá jogando. Ele vai zoar o bagulho. Esse canal acabou entrando em hiato de quase 1 ano de novo. E depois desse 1 ano, aconteceram algumas coisas na minha vida que me deixaram meio tristes. Eu queria criar um pilar novo pra eu poder ficar feliz sozinho, porque eu não tinha nem entrado na faculdade ainda e era cobrança pra eu conseguir passar, a cobrança de estar desempregado, de ter terminado a escola e não saber pra onde ir. Então eu decidi apostar no YouTube de novo e passar todo aquele tempo que eu gravava os vídeos, eu me divertia de verdade. Então isso era uma coisa que me fazia muito bem. Eu decidi fazer séries inspiradas nas coisas que eu assistia no passado, do jeito que eu via as pessoas jogando no passado. Quando eu era criança, eu assistia muitas pessoas jogando esse tipo de coisa. E eu fui levando nisso por quase 2 anos, até que eu decidi pegar e editar os meus vídeos como se fossem únicos, assim, como se fosse um bagulho diferente. Eu queria realmente que ele fosse bom. E acho que esse foi o ponto no qual eu parei. Porque eu percebi que depois de um certo ponto eles estavam muito iguais. E eu não conseguia fazer nada diferente. Então foi aí que eu acabei desistindo. Eu tenho vários vídeos que eu escrevi, roteirizei, pensei em tudo, mas eu nunca postei porque eu tinha medo. Medo de como o vídeo ia se sair. Como eu vi que o feedback do meu canal já não era mais o mesmo, até porque eu fiquei muito tempo sem postar vídeo. Eu fiquei com medo. Foi basicamente por isso que esse canal parou, mas eu acho que talvez eu possa aprender com isso. E não ter tanto medo assim de postar as coisas, mesmo que eu não ache que elas estão perfeitas. Até porque eu criei uma visão errada. Os meus vídeos não eram tudo isso. Quando eu peguei e assisti os vídeos do passado, eles eram vídeos que na minha cabeça eram muito melhor, mas na verdade não. Era eu me divertindo, todos eles tinham uma essência. Eu só acabei me perdendo e forçando um personagem que talvez queresse que aquele bagulho fosse incrível, mas que esqueceu a essência, que era se divertir enquanto gravava.
eu planejo que isso mude, então eu quero voltar com esse canal e eu vou voltar com esse canal. Pelo menos um vídeo por semana eu vou tentar postar aqui. Eu vou tentar postar alguns vídeos mais roteirizados, bem bonitos e bem editados como esse, mas principalmente eu quero me divertir nesse canal. E se você ainda tá aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Se você era inscrito, vê se você continua inscrito, porque faz muito tempo que eu não posto vídeo. Esse foi um desabafo sobre o porquê que esse canal ficou tanto tempo parado e pra saber como as pessoas receberiam esse canal. Então eu vou me esforçar bastante pra estar aqui toda semana. Pra quem gostava ou pra quem não gostava, não sei, talvez. Muito obrigado pra quem esteve até aqui. Um grande abraço, fiquem bem.